Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério e hoje, nosso podcast hoje está sensacional, porque hoje a gente vai falar, eu vou trazer aqui, sou eu mesmo que vou trazer o tema, né? Eu sou o convidado hoje. Então, a gente vai trazer aqui as 3 chaves da mente empreendedora. Isso aí, muito boa noite. Eu sou a Aline Kilson, consultora, treinadora comportamental e mentora de empresários que querem lucrar sem surtar. Fica com a gente que o podcast hoje está sensacional e hoje a gente está com comemoração, né? Exatamente. Estamos comemorando o crescimento do nosso canal no LinkedIn, nas outras... LinkedIn, nas outras redes, nas no outras Spotify redes. Também, né, Vitor? Isso aí. Exato, conseguimos bater uma meta que a gente não esperava bater nem tão cedo. Agora que eu vi, gente, tô longe do microfone. Depois, pessoal, a gente vai explicar o que levou ele a fazer isso, tá? Mas vamos começar as apresentações. Vamos, por favor. Depois a gente explica, porque agora vai ter toda uma desculpa sempre. Não, exatamente, né? Agora tem desculpa, não pô. Mas não é desculpa. Enfim, batemos mais uma meta, né, no que a gente tinha traçado. Chegamos a um número muito expressivo dentro do LinkedIn, que, se a gente parar para observar, grandes nomes que possuem canais dentro do LinkedIn, está muito longe dos números que a gente chegou. Sim. Então, assim, é um fato, e é um número bem interessante pelo como que ele está dividido, né, regionalmente. Exato. A gente não tem uma região só, né? A gente está bem pulverizado no Brasil todo e até fora do país, né? Sim. Tem pessoas que seguem a gente fora do país também. Muita gente, Canadá, Estados Unidos, aqui na América do Sul, tem um bocado de gente também que está seguindo a gente lá. Legal. Fora isso, a gente tem o YouTube, que está performando muito bem, e mais ainda o Spotify. O Spotify está sendo um diferencial sensacional enorme. O resultado do Spotify. E assim, um outro fato curioso é que esses números não parecem refletir o que a gente escuta nas ruas, né? Verdade. A gente tem tido uns feedbacks bem legais para pessoas próximas, pessoas que têm acompanhado a gente, até fora daqui, que a gente nem imagina, de repente estava andando em algum lugar e fala, estou te acompanhando em tal lugar, não sei o quê. Muito legal isso aí. Verdade. Então, pessoal, boa noite também. Meu nome é Vitor Vargas, para quem me acompanha. A gente tem as nossas mídias sociais aí. É fácil achar a gente. E, sem mais delongas, vamos começar com os números que passaram a última semana. Vai deixar a frasezinha para depois? Não, na verdade, acho que deveria. Break news, parem as impressoras, parem as impressões, porque, primeiramente, o Rogério tem que fazer um anúncio, né? Ele foi diagnosticado com TDAH. É verdade, gente. Não sei se dizer se felizmente ou infelizmente eu... Não, eu diria felizmente, porque um erro que você acabou de cometer... Acabei de cometer o microfone, longe, eu nem reparei. Toda vez que você cometer uma falha, um esquecimento... Agora eu já tenho uma desculpa, exatamente, TDAH. Mas tem um detalhe, eu tenho um QI alto. Isso aí foi o meu consolo no laudo. Né? A quinta série veio bem rápido aqui, mas não vou usar isso para você. Deixa quieto. Mas olha só, todos nós, acho que esse negócio de TDAH virou moda, né? Todos nós temos um TDAH. Se o motivo de esquecer alguma coisa, a gente estava até falando aqui no off, né? Se o motivo de esquecer alguma coisa é sinônimo de TDAH, todos nós temos TDAH. Esquecimento faz parte da nossa vida. A gente tem uma vida muito conturbada, muita informação. Tá crônico, né? E estilo de vida TDAH. É informação para tudo quanto é lado, então é natural que a gente acabe esquecendo alguma coisa se a gente não anotar e tudo mais. Porém, eu não fiz um teste de TDAH, mas já fiz testes de QI, né? Meu QI sempre apresentou números acima de 138. Então, o fato de eu saber que eu tenho um QI mais elevado, um cérebro mais potente, não me permite acertar certas coisas. É essa a dica que eu te dou. Então, assim... eu tenho um QI acima da média, então eu tenho que fazer com que o meu cérebro trabalhe a meu favor. Sim. Então, se eu sei que isso pode atrapalhar meu dia a dia, algumas coisas na minha vida, ou eu vou estudar mais sobre o tema para poder controlar aquilo, ou eu vou fazer com que o cérebro o objetivo trabalhe. não é ficar com o laudo usando o laudo de muleta, né? Eu peguei o laudo para poder buscar melhorar, né? Porque uma das vantagens de ter um QI alto, isso acontece muito com os cientistas, e é difícil você entrar numa briga com um cientista ou com pessoas com QI elevado.
Porque todos eles, dentro da consciência deles, têm razão sobre alguma coisa. Porque eles vão criar todos os cenários possíveis para que aquilo que está na mente deles seja verdade. Então, se o seu cérebro consegue trabalhar dessa forma, por que não fazer isso para o controle do TDAH que você foi diagnosticado, né? Sim. E é isso que eu faço no meu dia a dia, diariamente. Por outro lado, eu descobri, né, que o fato de ter o TDAH me dá uma possibilidade de umas coisas que outras pessoas não têm. E que principalmente o hiperfoco. Exato. E aí eu tiro vantagem disso. Porque enquanto outras pessoas precisam fazer uma tarefa que às vezes vai levar dias fazendo, 3 dias, uma semana fazendo, se eu ativar meu hiperfoco, eu consigo concluir algumas horas. Verdade. E nada vai me abalar sem aquilo dali. Engraçado, eu estou dando um déjà vu, que eu já vi isso aqui, ou foi da semana passada a gente falou sobre isso, eu estou dando um déjà vu. Mas, enfim, vamos brindar, né? A gente não brindou. Com certeza, vamos brindar o crescimento do podcast Você Pode Mais, e vocês fazem parte disso. Já estou começando a poder beber. E aí, então, espere os próximos episódios regado de álcool. Aos pouquinhos já estou começando a introduzir o álcool, né? O Projeto Verão está seguindo conforme o planejado. Sou muito engraçado. Vamos lá. Começando com a frasezinha. Antes de mais nada, agora sim nosso podcast tá leve, equilibrado. Né? A semana passada estava horrível. Um fedor de homem aqui dentro. Testosterona pura semana passada, agora tá florido de novo. Falta semana muita passada. Coisa, muita coisa. Tenho certeza que não sentiram a minha, mas a sua foi sentida. Então, já que você está aqui hoje, eu trouxe a frasezinha da semana. Vamos lá. Do começo. Em um mundo cercado de distrações, ter foco faz a diferença. Se estiver no trabalho, então esteja no trabalho. Se estiver com a sua família, esteja com a sua família. Maravilhoso. Nosso grande desafio hoje é a presença, né? E eu vou te dizer que essa frase acabou de me lembrar uma situação que eu já vivi na minha vida, que foi quando eu descobri que eu tinha síndrome do estresse. Na época, eu trabalhava para a Petrobras, né, dentro da Petrobras, como terceirizado, e foi me dado um desafio muito grande naquela época. E meio que meu nome estava assim, né, em evidência. Uhum. Então, todo mundo esperava o meu fracasso, porque era conhecido e tudo mais, tinha lá suas técnicas para fazer as coisas, e como todo brasileiro, sempre espera o fracasso daquele que está em evidência. Infelizmente. Então, eu sabia que estava sendo vigiado e observado. E aí, então, não podia errar. Até porque tinha o meu nome e tinha as coisas que eu defendia como gestão. Eu lembro que um dia eu saí do trabalho, numa sexta-feira à noite, fui para casa. E eu tinha que resolver um grande problema que estava acontecendo lá dentro. Quando foi domingo à noite, voltando da igreja, de repente, meu cérebro deu aquele estralo. Uma solução para o problema. Eu estava voltando da igreja, entrando com o carro na garagem, eu morava em Rio das Ostras na época. Fechei a porta da garagem, deu esse estralo, deixei o carro na garagem, saí correndo, abri a porta e fui escrever o que eu tinha acabado de pensar. Escrevi aquilo tudo, guardei, eu fiz assim, ufa. Aí eu parei, deu aquela aliviada. Quando eu olhei para trás, assim, tudo o que tinha acontecido no final de semana, eu não lembrava de nada. Ué? Simplesmente não lembrava de nada do que tinha acontecido. Eu praticamente vegetei o final de semana inteiro. Claro, fui à praia, saí com namorada na época, jantei, almocei, tudo isso. Mas eu estava em estado vegetativo, praticamente, fazendo isso tudo. E aí, depois de algum tempo, eu sofri um acidente de carro, né, dormi no volante. Foi quando, de fato, foi diagnosticado que eu estava com síndrome do estresse. Uhum. E aí, mais uma vez, aquela questão do cérebro, né? Eu não fui procurar um psicólogo, um terapeuta, nada disso para poder me controlar. A forma como eu encontrei foi me isolar. Eu lembro que depois, eu fui trabalhar com dreno na perna, depois desse acidente, 2 dias depois. Misericórdia. E aí o meu chefe, na época, me obrigou a ir embora. Aí eu peguei um dos atestados, estava com 2 até, peguei um dos atestados, rasguei. O outro eu peguei do jeito que eu estava, eu fui correndo para casa, eu viajei, peguei o carro e fui direto para a casa dos meus pais, que é na Baixada Fluminense, em Piabetá. E na época eu falei com a minha mãe, vou ficar dentro do meu quarto, aqui, só traz comida para mim, todo dia.
mais nada. E fiquei assim durante todo o atestado, 7 dias. Por quê? Eu falei assim, cara, eu tinha 25 para 26 anos. Eu falei, eu estou na fase que eu preciso trabalhar. Eu não posso cair por causa de uma doença, seja lá o que for. Meu cérebro vai ter que lidar com isso. Então, eu passei todos os dias trabalhando o meu cérebro para lidar com isso, para que eu não sofresse os impactos disso nos próximos anos da minha vida, que eu iria continuar trabalhando e talvez trabalhando mais ainda Sim. durante todos os próximos anos, e isso não poderia afetar a minha vida e minha saúde. E ainda no 7º dia eu me senti bem, saí, vim embora para cá e comecei a trabalhar na semana seguinte. Você hibernou igual um urso. Foi basicamente só comia. Só comia. E aí, depois disso, hoje eu trabalho talvez 10 vezes mais do que naquela época. Nunca mais teve nada. Nunca mais tive nada. Graças a Deus. Por isso que aí é o importante da gente saber controlar o nosso cérebro. Então, vamos lá, pessoal. Já estamos com um tempinho aqui, né? Na última semana, o IBGE divulgou o IPCA de setembro, cuja variação foi de 0,44. O valor veio abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,46. Lembrando que o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação oficial. Sim. O IFIX, o IFIX é um consolidado de fundos de renda, de fundos imobiliários, tá? E o Ibovespa rentabilizaram menos 1,82 o IFIX e menos 1,37 o Ibovespa. O Ibovespa teve uma semana muito ruim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, muito por conta das informações que saíram no mercado aí, né, principalmente pelo governo. O fundo de shoppings é uma informação, é um fato relevante, né? O da XPE7, que é o XPML, para quem investe em fundos imobiliários, é uma informação interessante, assinou um memorando de entendimento com a Multiplan, visando a aquisição de 25% do Jundiaí Shopping, ao valor de 251 milhões de reais. Para quem investe em fundos imobiliários é interessante essa informação. Sim, provavelmente vai render alguma coisinha a mais para quem tem o XPML, que eu tenho, inclusive. Saiu também uma informação sobre aqueles shopping jardins que tem espalhado por São Paulo também. Entrou na rota de ser vendido e um desses fundos resolveu comprar. Eu trouxe essa informação que eu achei interessante, não é só por conta de ser fundo imobiliário, mas porque foi uma informação que nós passamos aqui em alguns dos nossos episódios, que é o WeWork, que é aqueles escritórios virtuais, né? Sim. Os mais famosos que já teve no mundo, que começou a decretar falência aqui no Brasil também, né? O Vino 11, que é o fundo imobiliário, que é o da 20 Parte, né? Isso confirmou a saída da WeWork do imóvel da Oscar Freire 585, após casos de atraso de aluguéis. A empresa tem até o dia 31 de outubro de 2024 para desocupar o imóvel. Ixi. O WeWork está passando por sérios problemas, né? Desde que tem um seriado, né, no Netflix que mostra o declínio da WeWork. Já foi o maior cowork do mundo, né? E depois dos escândalos excêntricos do antigo CEO e inventor do WeWork, ela começou em declínio muito grande. Já era. Os principais instituições financeiras dos Estados Unidos, como a BlackRock, a Wells Fargo e a JP Morgan, divulgaram na sexta-feira seus balanços financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2024. Os relatórios apresentam lucros robustos, apesar das pressões econômicas globais e da flutuação das taxas de juros dos Estados Unidos. A BlackRock, eu vou falar de novo sobre ela, para quem não sabe, a maior empresa de ativos do mundo. Registrou um lucro líquido de apenas 2%, mas a receita disparou 15%. Uau. Ela reportou um lucro líquido de 1,63 bilhões de dólares, o que representa um aumento de aproximadamente 2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa registrou um lucro de 1,6 bilhão de dólares. O lucro por ação foi de R$10,90, enquanto o lucro ajustado por ação ficou em $11,46. Isso aqui é interessante porque nosso amigo Brandão, né, investe em ETFs. Inclusive, vamos chamar vocês de novo ano que vem. Vou falar um pouquinho mais sobre os ETFs aqui. Eles têm muita ETFs, né? Previam 10,40 por ação, que os especialistas estavam prevendo isso. A Wells Fargo, que é um banco, né,
por sua vez, divulgou um lucro líquido de 5,1 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 11% em relação ao período anterior, quando o banco registrou um lucro de 5,74. Essa queda de lucro reflete a diminuição na receita de empréstimos, em grande parte devido à queda da taxa de juros. Curioso, né? A queda da taxa de juros diminuiu os empréstimos, quando na realidade é o aumento da taxa de juros que aumenta os empréstimos. Depois a gente tem que entrar melhor nesse detalhe nesse aí. assunto aí. Outras informações também, né? Os serviços recuaram, o setor de serviços registrou um recuo de 0,4% em agosto, isso aqui no Brasil, tá? Sim, sim. Ante a alta de 1,2% em julho e a expectativa de ganho de 0,1%. Com isso, o setor interrompeu 2 meses consecutivos de crescimento, informou o IBGE. Estranho. Eu vou falar de novo, vou trazer aqui... não é estranho não, né? A gente está anunciando por que a inflação tem aumentado e por que a gente Eu falo estranho porque a coisa estava só, né? Crescendo. Mas lembra que eu falei para você por que estava crescendo? Uhum. Por que estava crescendo? Você lembra? Vamos ver se o TDAH vai trabalhar você de novo. Não, estava crescendo por conta do governo tá injetando dinheiro na economia, Isso, só que a produtividade não estava acompanhando. Então pronto. Tá aí o resultado. Começou a mostrar os resultados negativos com relação a isso. Isso é só o primeiro passo do declínio total. Você é o cavaleiro do apocalipse. Não, só preparo vocês para o pior. Bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou sua intenção de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000, destacando que a medida deve ser equilibrada pela taxação dos mais ricos. Ele tem falado isso, falou isso durante a semana passada várias vezes. Inclusive o Fernando Tachad também falou sobre isso. Ele foi até vaiado aqui no Rio de Janeiro, né? Veio participar de um evento aqui. Assim, não estou dizendo que... Eu acho que, inclusive, é corretíssimo tudo isso, tá? Primeiro, eu acho que é uma posição acertada, deixar quem menos precisa pagar em imposto de renda é esse pessoal da faixa dos 5 mil. Com certeza. E se não for feito nada, quem recebe até 2 salários esse ano a partir do ano que vem, vai começar a pagar. Só que aí é uma parcela significativa. A gente está falando de uma redução de uns 60 bilhões de reais no imposto de renda. Alguém vai ter que pagar isso. Quem paga? Quem vai pagar a diferença? Então, supostamente, quem vai pagar a diferença são os milionários, que a gente vai falar mais para frente. O que é correto também, na nossa opinião, na minha opinião, melhor dizendo, e a opinião também de muita gente que tem dinheiro, acha que é correto. Essa é uma melhor forma de redistribuir a renda. O grande problema é que quem tem muito dinheiro também tem muito conhecimento. E se de alguma forma isso de fato aumentar, se de alguma forma isso de fato atrapalhar ou dificultar a vida desses milionários, o conhecimento que eles têm vão jogar para fora. Vão tirar o dinheiro do Brasil. Eles vão tirar o dinheiro do Brasil, vão investir lá fora e aí... Para quem é milionário, quem ganha, como eles estão botando aqui, 1 milhão por ano, esse cara tem conhecimento, ele já tem investimento lá fora, tem os ETFs aí que o Brandão fala. Então é o que vai fazer, ele vai jogar lá fora e a gente, de um jeito ou de outro, não vai ver o dinheiro. Isso é um efeito cascata aí que eu já até comentei na semana passada também. Para finalizar, finalmente o Elon Musk revelou, né, depois de alguns anos, os carros autônomos e o robô babá. Conforme prometido, Elon Musk ele prometeu isso lá em 2020. E no evento que ele fez agora, o We Robot, realizado em Burbank, nos Estados Unidos, na quinta-feira passada, trouxe também outras novidades. O curioso é que ele usou o mesmo nome do filme. E se você botar a semelhança entre o filme e ele, os robôs e o carro, é muito grande. É muito grande. Ele parece que ele se inspirou em filmes e seriados para ser o que é. E a gente também deixamos aqui uma notícia especial, né, para falar sobre ele também, que ele também mudou o mundo dos foguetes. Vamos falar isso no finalzinho. A notícia especial de hoje. Eu cansei de postar isso no meu final de semana, eu adorei. Agora, terça-feira. Terça-feira, uma noticiazinha de Brasil, né, Aline? Isso aí. As geladeiras das clínicas de fertilização nunca estiveram tão cheias no nosso país. De 2020 para 2023, dobrou quase 100% a quantidade de óvulos e embriões congelados. Atualmente, fala-se que tem populações de cidades inteiras. Tudo congelado. Tudo congelado. Eita.
E esse aumento foi, né, principalmente com as mulheres de 30 a 35 anos. O que está por trás disso, na verdade, desses números? A gente tem aqui a tecnologia avançando e o valor da fertilização, né, do congelamento de óvulos caindo. Então, com o valor mais em conta, as mulheres, principalmente, né, os casais aí, por uma decisão, estão congelando os óvulos e os embriões para poderem ou decidirem realmente, de fato, se querem ou não uma criança, ou esperar ainda um momento mais avançado. Ou aí, colonizar né? Marte. Pode ser. Pode ser a gente está falando de também. um número aí que é maior que muitas cidades, né, brasileiras. Sim, Tá nós temos 780 mil óvulos e embriões congelados nesse é um número período de expressivo 2020. demais. 780 mil óvulos, né, de 2020 para 2023. O Brasil tem 40 anos já que o Brasil trabalha com fertilização em laboratório, mas agora parece que realmente esse procedimento popularizou, né? Você tem 180 clínicas de reprodução assistida no Brasil, sendo 11 delas públicas, principalmente para atender mulheres com câncer, que retiram o óvulo, né, antes do tratamento, para depois, já saudáveis, poderem fertilizar e terem os filhinhos. E ali, né, um mercado extremamente aquecido, né? A gente está falando aí, só no Brasil movimenta cerca de 2,7 bilhões por ano e custa aproximadamente R$10 mil, que tem crescido aí por volta de 5% em volume anualmente. Isso aí. Antigamente era muito mais caro o tratamento, né? Famílias às vezes despendiam de muito Vendia até casa, carro para poder fazer esse processo de fertilização in vitro. Sem garantia e sem segurança, né? Muita gente fazia, perdia a primeira, perdia a segunda, perdia a terceira. Eu conheço muitas histórias assim. Gente que tentou umas 2, 3 vezes e veio no natural. Verdade, conheço um caso. Eu acho que essa tecnologia ajuda muita gente que precisa, né? Principalmente no caso de tratamentos. Agora, realmente para mulheres saudáveis, que dentro de um relacionamento estável, aí eu acho que a gente tem que considerar também, porque a gente sabe que para a mulher o relógio biológico é diferente, né? Eu fico lembrando da Karina Pelói, que é a mulher do Wendel Carvalho. Hoje eles estão multimilionários. Ela trabalha com saúde, com nutrição. Com 47 anos, ela decidiu que ia inseminar e ela começou a produzir os óvulos, né? E os óvulos não atingiam a qualidade para poder fazer a inseminação. Ela falou que fez vários ciclos de hormônio, até que os exames dela começaram a desregular muito. O médico falou assim, para. E aí, na cabeça dela, ela treinada para não parar, né? Treinada para não desistir. E ela, como assim para? Ele falou assim, seus exames estão ficando... Você começou a prejudicar a sua saúde. E né, eu aconselho você a não prosseguir. E ela falou que foi um choque para ela, muito, muito forte, muito grande, porque naqueles exames, né, idade biológica dela, ela é mais jovem, porque ela tem muito cuidado com a saúde. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que se existe uma natureza humana, né, um período de fertilidade aí para a mulher, que a gente tem que entender que, se você assim acredita, Deus ele é perfeito, né? Sim. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para isso, mas que eu acho que é super legal para quem precisa desse recurso. Agora, para quem está saudável, eu acho que tem que ponderar aí essas escolhas. Mas será que, Aline, será não, né? A gente sabe que isso tem um motivo por trás, né? Primeiro é o empoderamento feminino, o trabalho, né? O foco da mulher hoje em trabalhar, tanto é que as mulheres estão cada vez mais independentes, individuais, morando sozinhas, sem família, sem homem. E muitas das vezes elas pensam nisso, botam o trabalho em primeiro lugar, a carreira em primeiro lugar, vai lá, congela o óvulo, e aí quando tiver uma estabilidade financeira de trabalho, aí descongela aquele óvulo e procura alguém para fertilizar esse óvulo. E isso se deve ao feminismo, ao empoderamento. Exatamente. Acho que é por esse motivo que está crescendo bastante. Você discorda disso ou não?
Eu não gosto de usar essas palavras, né? Feminismo, empoderamento, como algo, se fosse pejorativo, empoderamento, depende do viés que você quer dar essa palavra, né? Pode, no meu posicionamento, no meu critério, pode ser, empoderamento é algo bom, positivo. Geralmente é. Ou não, depende do peso que você quer dar à palavra. Mas eu acredito sim que é por uma questão cultural mesmo do que a gente está vivendo, dessa crise humanitária que a gente está vivendo, de tudo, de identidade, de valores, né? Sem uma palavra que rotula, na minha opinião, tá? Sim. É uma crise que, para mim, é a mesma que está levando famílias pessoas ao burnout, crianças à depressão, adultos aí com uma falta de identidade, um vazio existencial. Então, para mim, está na mesma... TDAH. Diagnóstico de TDAH. Para mim, está na mesma vibe. Mas é preocupante, é um dado, eu acho que importante, não só estatisticamente, ele demonstra um comportamento. E eu acho que é isso que a gente tem que observar, né? O que está por trás desse comportamento aí. Tivemos umas curtinhas de negócios também nesse dia, né? No varejo, a perua da Hyundai, o Creta, liderou as vendas no mês de setembro e é o carro mais vendido do país. Uau, Hyundai Creta. A Fiat liderou entre as marcas, foram mais de 222 mil carros vendidos no último mês. Na indústria, vivendo um grande momento, o setor industrial brasileiro viu um salto de 82,5% no número de empregos entre janeiro e agosto. Em comparação ao mesmo período de 2023, 7 a cada 10 foram ocupadas por jovens de Z, 18 a 29 E a anos. geração Z aí ocupando as vagas lá? Mas é o natural, né? Que essa geração ocupe essas vagas agora. O problema é que é justamente a dificuldade que essas empresas estão tendo de receber essa geração Z. E também aí a gente vai começar a notar esse aumento de turnover das empresas, né? Porque é uma geração que não tem apego ao trabalho, né? Vitor, semana passada, até o motivo da minha ausência, eu estava fazendo um curso e aí tive contato com uma informação que eu ainda não tinha pensado. A gente está sabendo que muitos brasileiros estão fora do mercado de trabalho por conta da política assistencialista, mas desde a pandemia, as pessoas se acostumaram a viver sem um trabalho. Entendam, eu sempre trabalhei para empresários. E aí, na pandemia, quando eu saio do trabalho e me reestruturo profissionalmente, eu começo a empreender. Então, pessoas contínuas, às vezes um pouco mais, ou comercial, ou de negócios, começaram a ganhar seu ganha-pão de outras formas fora do mercado de trabalho convencional, vamos dizer aí, da CLT. Começaram a empreender. E eu não tinha, assim, esse dado para mim não era claro. E eu falei, não é que é verdade? E eu imagino que assim como eu, né, que eu trago essa questão pessoal, outras pessoas também começaram a empreender seus próprios negócios e saíram do mercado. Interessante isso, né? A gente tem comentado alguma coisa sobre isso nos últimos podcasts que a gente falou aqui. Sim. Que esse, inclusive, foi um dos temas centrais quando o Macondo esteve aqui, né? Que é justamente esse apagão de mão de obra que a gente vai ter. Porque tem muita gente saindo por causa do assistencialismo, tem muita gente empreendendo também. Sim. E tem pouquíssima gente qualificada parada. Sim, Exato. verdade. Então, as empresas não terão mão de obra para tocar seus projetos. E esse é um dos motivos que a gente também vai ver o PIB caindo aí e vários problemas que isso vai causar. E um gap aí educacional, né? Que é uma das coisas que a gente falou quando o William teve aí também. Isso aí. O Brasil está muito ultrapassado na questão da educação. Mas, enfim, para finalizar, no agronegócio, o Brasil empregou 28,6 milhões de pessoas entre abril e junho desse ano, um recorde para a série histórica que é medida desde 2012. O número representa quase 30% da nossa força ocupada. Aí que está uma questão. A gente tem número de empregados e número de pessoas ocupadas. Aí, quando a gente fala número de pessoas ocupadas, a gente está falando também dos empreendedores, microempreendedores. Pessoas que têm uma ocupação, né? Algum tipo de ocupação. E esse número também exclui aquelas pessoas que não procuram. Tá? Esse número que a gente fala, quando a gente fala de desemprego, só é medido aquelas pessoas que procuram.
Acho que não procura, não entra no índice. Não entra no indicador, tá? Isso é uma outra questão interessante quando você ouvir esses indicadores. Ou seja, esse número é maior, né? De desocupados é bem maior. Desocupados. Bem maior. Na quarta-feira teve mais uma noticiazinha de Brasil. Eita, e o Pix fazendo diferença aí na reeleição dos prefeitos de novo, hein? Né? Era de se esperar, né? A gente até trouxe a notícia sobre algumas cidades recebendo bastante verba. Exatamente. De cofre cheio fica mais fácil, né? As eleições do último domingo agora mostraram que as cidades que mais receberam recursos pelas emendas Pix foram justamente as que tiveram as maiores taxas de reeleição. Entre os municípios estão no topo da lista de recebimento de recursos públicos, 9 em cada 10 prefeitos desses conseguiram se reeleger ou eleger quem apoiaram na disputa. Isso sem contar os que foram para o segundo turno. Essa taxa ela bate o índice de pouco mais aí de 80% de reeleições, né? Que aconteceram no Brasil afora, o maior percentual nacional já registrado para uma eleição municipal. Agora, o que fez a diferença, Vitor? Fala para a gente aí. São as famosas emendas PIX. É o orçamento secreto que foi tanto debatido. A gente já trouxe essa notícia também, né? Que houve até uma reunião entre Congresso, STF e Ministério para tratar sobre as emendas PIX, onde ficou decidido, por exemplo, que agora tem que ser definido o destino do valor, porque antigamente você só pedia o dinheiro de mandar para lá e ninguém falava para que ia ser usado. Então, esse dinheiro faz toda a diferença, principalmente uma cidade pequena. Para você ter uma ideia, Carapicuíba, que fica perto de São Paulo, né, é a cidade que mais recebeu dinheiro. 150 milhões de reais. Coincidência ou não, o candidato governista se elegeu com mais de 80% dos votos. Aí fica fácil. Já a capital que teve o prefeito eleito com maior porcentagem de votos foi Macapá, com 85%. Achei que você ia falar foi Macaé. Quase, foi 80 e pouco também. Na verdade, ele foi, entre os prefeitos, foi o que teve um dos percentuais maiores, assim como o Magé também, que todos estão na base do governo. Mas entre as capitais, foi Macapá, com 85%, que é o segundo município da lista que mais recebeu emendas PIX. Ai, ai. Quinta-feira, uma noticiazinha de mundo. Vamos falar da febre dos remédios para a obesidade, quanto que está custando para os americanos. E nos Estados Unidos tem muita gente obesa, né? Eu li aqui que 40% da população adulta está na faixa de obesidade. Nós nem estamos falando de sobrepeso. Não é sobrepeso, não, é obesidade. Nós estamos falando de não obesidade. Nem gordinho, nem sobrepeso, é obesidade. Obesidade mesmo. Pois é, mas já que a gente está falando dos números aqui, pela primeira vez na história não, né? Pela primeira vez nos últimos anos, a taxa parou de crescer. Vamos lá, vamos... Já é um bom sinal, né? Vamos por ordem aqui. Provavelmente por causa É por causa das medicações, né? O governo americano, ele desembolsa 35 bilhões de dólares, vai desembolsar nos próximos 9 anos para pagar medicamentos de emagrecimento no programa da saúde pública. Atualmente, a Medicare, que atende 50 milhões de americanos de mais de 65 anos, cobre esses remédios só para quem tem problemas de saúde associados, como risco de derrame e doenças do coração. Aí o Congresso, né, está fazendo o lobby, essa empresa de medicação, os fabricantes de medicamentos estão fazendo lobby junto ao Congresso para que eles aprovem esse tratamento, não só para quem tem o risco dessas doenças, mas para todo mundo ali que precisa perder peso. Sim. Até para todo mundo que precisa perder peso. Mesmo porque a gente sabe que a questão do peso está associada à doença. Se você ainda não tem, brevemente você vai ter risco. Seja psicológico, né? De ter essas doenças, né? O custo disso seria de mais 1,6 bilhões para cobrir 300 mil pacientes no primeiro ano, com estimativa de subir para 7,1 bilhões de dólares ano até 2034 para atender mais 1,5 milhões de pessoas. Agora, imagina se essa moda pega e o Brasil deseja copiar isso daí. Rapaz. Mas de onde que ele vai tentar tirar para cobrir isso aqui? Jesus. De onde ele vai tirar? Vai tirar agora dos Vai mendigos taxar da de rua. algum lugar. Vai tirar dos mendigos da rua, pessoal.
né, esse boom de remédios como o Ozempic e o Wegovy, não sei falar, são remédios que, na verdade, surgiram para tratar diabetes, mas que vêm movimentando muitos bilhões de dólares aí para tratar a obesidade. Então, pelo menos 15 milhões de americanos, o equivalente a 6% do país, já fez uso de algum tipo desse medicamento, e desses 7,5 milhões fazem uso todos os dias. Mas, né, depois de décadas de crescimento, a taxa de obesidade nos Estados Unidos parou de subir, marcando uma mudança de tendência inédita e certamente associado a esses medicamentos aí, como o Ozempic. É isso. O Brasil também, se fizer uma pesquisa aí, tá todo mundo usando. O Brasil também não está com a taxa de obesidade muito baixinha, não. Tem... Tomara que o governo não queira copiar isso e invente mais uma taxa para a gente pagar. Vai ser a taxa Ozempic. Mas os Estados Unidos sempre criando a tendência, né? Afinal de contas, essa questão dos junk foods começou lá. É uma cultura bem americana, né? Verdade. Inclusive, teve um caso agora na semana que 2 pesos, 2 medidas, né? O Lula sacaneou o Flávio Dino porque ele é gordinho, e aí o Monark chamou ele de gordinho e recebeu uma ordem de prisão de 1 ano. Um pode chamar, outro não pode, né? Tomara que essa moda não pegue. Não estou falando que deveria, eu acho que é útil, tudo é útil para ajudar na população. Estou falando que o Brasil não tem mais condições de ter mais uma taxa para cobrir algum benefício. Por favor. E a gente vê como que essa questão da educação também influencia, né? Muitas vezes você vê as pessoas mais humildes, que às vezes nem tem tanto acesso à comida, mas obesas, por uma questão educacional. Enfim, é crônico, né, gente? Essa questão da alimentação crônico. É complicada, bem complicada. Bom, sexta-feira, falar um pouquinho de negócio agora. A Zoom vai começar... Você, Aline, eu tenho certeza, você não gosta de reuniões chatas. Eu não. Vitor também não gosta, não. Tem reuniões que podem ser... evitadas. Que podem ser, trocadas por um e-mail. Ou até um WhatsApp hoje em dia. Exatamente. E a Zoom quer poupar a gente daquelas reuniões chatas. Zoom, para quem não sabe, né, é um aplicativo para fazer reuniões virtuais, entre outras coisas, né? Assim como o Teams, assim como o Google Meet. Exatamente. E todo mundo, né? Tem uma, mas isso pode acabar. Todo mundo tem uma reunião, mas isso pode se resolver. A partir de agora, o Zoom vai permitir que os usuários criem avatares através de inteligência artificial. Para gravar e mandar mensagens curtinhas, né? Em reuniões das quais, de repente, você não queira participar, você ali não queira participar. Você vai lá, cria seu bonequinho lá e bota ele lá para... mentira. Ele vai falar por você, vai fazer a transcrição do que está conversando lá e depois vai te passar. Exatamente. É uma inteligência artificial. Na prática, como é que o robozinho vai funcionar? Primeiro você vai se gravar. Ok. Você vai falar algumas coisinhas, né, e tal. Para ele pegar seu tom de voz, o jeito de falar. E aí a inteligência artificial ela vai usar esse videozinho seu para gerar um avatar que se pareça e até soe como você, fale como você, se expresse como você. E a partir daí você vai poder escrever a mensagem que você quiser e o robozinho vai falar para você. Interessante. Mas você vai ter que estar acompanhando a reunião. Então, a tendência é que nem isso mais precise, porque certas coisas a própria inteligência artificial já vai ter... Ela já vai ter o entendimento e vai responder por você. E muitas das vezes você está numa reunião, infelizmente, tem muita gente que não sabe fazer reunião, a gente já falou isso aqui. Já. Está lá só por figura decorativa. Verdade. E essa iniciativa ela faz parte de um grande objetivo do CEO da Zoom, né, que é o Eric Yuan, que é ter o seu gêmeo digital, participando de reuniões nas quais ele não precisa estar, enquanto ele pode focar em outras atividades. Ou seja, isso aqui é basicamente para você ter produtividade naquelas atividades que realmente interessa que a pessoa esteja executando, né? E ainda assim, os avatares de inteligência artificial levantam uma certa preocupação, né, a respeito das deepfakes, né? São as fake news, né? Vamos dizer assim, não autorizadas. Deepfake, na verdade, eles pegam a sua imagem, fazem um avatar seu e diz que é você falando. Exatamente. Fizeram muito isso durante as eleições. Agora. E aí, de certa forma, podem hackear as empresas, né? Mas aí a presidente do produto, ela garante que essa tecnologia vai ser usada para evitar isso. Bem, vou falar de sábado logo, antes que termine aqui, senão você não vai ter tempo para poder falar.
na verdade, trouxe a informação sobre os novos impostos aconteceram durante a semana, e aí no sábado a gente fez um compilado, né? O pior rombo em mais de 20 anos e o plano de taxar e compensar. E que rombo é esse? As empresas estatais brasileiras acabaram de acumular o maior prejuízo em mais de 20 anos, somando mais de 7,2 bilhões de déficit de janeiro a agosto desse ano. Esse é o maior rombo já registrado na série histórica do Banco Central, que começou lá em 2002. Você é um dos culpados, hein, Rogério? Olha. De uma empresa pública-privada. Economia mista. De onde vem esse buraco? O valor é composto pela soma do que é gerado pelas estatais federais e estaduais, que registraram prejuízo de 3,3 bilhões de reais e 3,8 bilhões, respectivamente. O resultado desse ano vai em linha com o do ano passado, em que as estatais já haviam fechado com um rombo de 2 bilhões de reais. Outro resultado recorde dos últimos 8 anos. Mas por que isso importa pra gente? Bem, dinheiro não é subjetividade nesse contexto, né? A conta chega e quem tem que compensar esse resultado negativo é o governo federal, uma vez que ele é o dono das empresas e precisa dessas empresas para alguns serviços continuarem. E ele faz isso através do Tesouro Nacional, entidade responsável por cobrir os prejuízos das empresas administradas pelo Estado. Então, tipo assim, você é um cheque em branco para a má administração que você fez. Então, se você tem uma empresa... Imagina, olha que coisa maravilhosa você poderia... Imagina que você é dono de uma empresa e você pode fazer o que quiser com essa empresa. Pode dar o prejuízo que quiser. Gastar o que for e ficou faltando dinheiro para fechar o caixa. Aí chega a ter um banco com dinheiro praticamente infinito, vai lá e bota para poder você fechar as contas. Bem... Produz um dinheirinho. Isso se quando não começar a produzir, aí vai ser o caos total. Aí é o caos total, Aline. A gente está quase caminhando para isso, tá? É uma nova Argentina. Sim, vai virar um barata-voa danado. No âmbito estadual, isso assim, é inevitável. Pessoal, assim, abrindo parênteses, isso é inevitável para o ano que vem. Só existem duas formas do Brasil, ano que vem, não entrar no período de recessão, assim como já foi visto no país, mas também como foi visto recentemente na Argentina. Ou ele diminui os custos, porque já não tem mais de onde tirar. Ele vai ter que reduzir os custos dele, da máquina pública, ou ele vai ter que imprimir dinheiro. Ixi. Não tem outro jeito. As contas não fecham, não tem como fechar. Imagina que o país está arrecadando mais, porque está criando um monte de taxa. Só que está gastando 2 vezes mais. Então, assim, não tem como equilibrar isso. Só existem 2 formas. Ou para de gastar, reduz ou para, que seria o mais correto, sensato, né? O mais sensato, ou ele começa a imprimir dinheiro para compensar isso aqui. Só que imprimir dinheiro, pessoal, a gente está falando de jogar dinheiro no mercado, inflação, depreciar sua moeda e uma série de outros problemas que pode acontecer. Se der um tempo, em algum momento, em algum podcast, eu falo melhor sobre isso, tá? Mas isso já para o ano que vem, e sem contar se esse governo for reeleito. Aí... porque a gente já sabe como é a forma de trabalho do PT, né? Que é aumentando os custos, e aumentando os custos, ele acredita que no aumento do custo ele aumenta a qualidade de vida, aumenta o PIB, etc. Bem, no âmbito estadual e municipal, como é provável que seja fornecedor de energia da sociedade, havendo um déficit, quem compensa é o governo local. Só para ter uma analogia, né? Então, se quem fornece energia no teu município é uma empresa pública, se está deficitária, o governo local vai lá e arca com prejuízo. Logicamente, esse movimento de compensação acaba aumentando a dívida pública e reduz o montante disponível em outras áreas importantes, como saúde, educação e infraestrutura. Sim. Mas, aparentemente, né, o governo tem um plano, e é só arrecadar mais. Essa semana, a gestão da Fazenda, por intermédio do Fernando Tachad, anunciou que pretende emplacar mais 2 novas taxas. Um imposto para os milionários e um piso de impostos de 15% sobre o lucro líquido das multinacionais. São 2 taxões, hein? O último nós já falamos aqui. Sim. E a questão do imposto dos milionários, a gente está trazendo agora, apesar de a gente já ter falado no começo do podcast. Então, se aprovada, a ideia do governo é que quem ganha mais de 1 milhão por ano passe a pagar uma taxa de 12% a 15% sobre a sua receita. Então, tome cuidado. Sobre a receita? Sobre toda a sua receita.
Se isso entrar em vigor, cerca de 250 mil brasileiros seriam cobrados. E, assim, 250... Quer dizer, o cara ganha 1 milhão por ano, 150 mil vai de imposto. Só de imposto de renda. Meu Deus. Só por causa disso. Então, já se preparem, né? Vocês fazem parte desses 250 mil brasileiros aí. Então, já Ainda vai não. armazenando ou vocês passem a ganhar mais de 15% para manter sua qualidade de vida, né? Vocês vão ter que ganhar 15% a mais porque já sabe que vai perder 15%. Em relação às multinacionais, e nesse ponto, pessoal, eu não discordo, tá? Taxar grandes fortunas, heranças e quem ganha mais faz todo sentido. É a melhor forma para poder... qual o termo que a gente usou no off? Mas é a melhor forma para poder equilibrar, né? Diminuir a desigualdade social. Sim. Tirar imposto de quem mais precisa e aumentar imposto de quem pode pagar. Essa é a forma mais correta. Isso aí eu não sou contra. Mas a próxima notícia eu já acho complicada. Que em relação às multinacionais, a ação vai impactar 290 grupos empresariais. Segue o desejo declarado de Haddad de fazer os bilionários do mundo, donos dessas grandes companhias, pagarem a justa contribuição e impostos. A questão é que os bilionários já falaram que gostariam de pagar mais impostos. O problema é pagar mais impostos no Brasil. Não faz sentido eu pagar aqui. Não tem contrapartida nenhuma. Porque assim, os países da OCDE já pagam. Só que eu estou falando de um país desenvolvido, que tem educação, saúde, Aqui saneamento não tem básico. contrapartida nenhuma, não. Então não tem contrapartida. Então se eu tiver que pagar imposto, eu vou levar lá para fora, vou pagar lá, porque lá pelo menos eu tenho contrapartida. O Brasil Menos corrupção. menos corrupção, sabe que o dinheiro está sendo melhor empregado. Né? Não estou dizendo que não tenha corrupção também, tem menos, né, vamos dizer assim. Ou pelo menos não é tão sentida. Também nessa semana, isso a gente soube, né, que inclusive a Haddad foi vaiado no evento do setor de seguros aqui no Rio de Janeiro. Bem, para finalizar, noticiazinhas de hoje, né, os Estados Unidos disse que ia enviar sistemas antimísseis para o Israel se proteger. A gente está vendo aí, então, uma nova fase da guerra, onde, de fato, os Estados Unidos entram em terra. Isso vai levar a guerra para um outro estágio. Muito, muito, muito perigoso. A gente já viu a Rússia e a China de um lado. Bem, temporal deixa de milhares de pessoas sem energia em São Paulo. A gente está falando de mais de 760 mil lares que estão há 3 dias sem energia em São Paulo. Só uma curiosidade, né? Tem mais gente sem energia em São Paulo por causa dessa chuva do que o pessoal da Flórida nos Estados Unidos que passou aquele furacão. Mas por que será, né? A infraestrutura. Não, já cansei por hoje, né? Hoje já tá bom de tanto bater. Não, tá bom, já bateu muito, já tá bom. Então, mas bem, eu não vou gastar energia com isso, não. Não, faz não. Não, eu vou falar. Guarda pra semana que vem, pô. Space Chic, eu que vou falar, pô. Fala, pô, não ia falar nada. Eu já tava querendo falar aí sobre o foguete. Já, que tô deu me ré. coçando, mas Foguete que dá ré, né? O cara mudou. Foguete que dá marcha ré, mano. O cara mudou, quebrou um paradigma, né? Cara, foi fantástico. Sensacional, né? Fantástico. Vocês viram os vídeos? Eu vi muito maneiro. E é perfeito. Assim, o que foi idealizado foi exatamente o que aconteceu. Esse é um feito fantástico. E assim, eu até postei isso e escrevi embaixo. Se fosse o Brasil, eu estava torcendo para que caísse, se desse errado, né? Infelizmente, a gente tem essa mania, né? O brasileiro. A gente viu aí um dos homens mais ricos do mundo, quando começou a cair, né? Aqui no Brasil, todo mundo sabia que isso ia acontecer. A gente torce para que quem está em evidência demora. Lá fora, não. Lá eles evidenciam. E você via a vibração da jornalista mundo. narrando o negócio. Fantástico. Oh, it's so amazing! Não, impressionante. Assim, tudo... A gente vê no Brasil, né? Novamente, falando sobre o Brasil, pessoal, eu sou extremamente patriota, eu falo mal porque eu amo o meu país. Fica chocado, né? A gente olha assim, o idealizado e o real, né? E normalmente são coisas opostas, né? Expectativa versus realidade. E aí a gente está falando aí, pessoal, de que isso aí vai reduzir drasticamente o custo nos voos, né? Porque um dos pontos mais caros para você enviar uma espaçonave para o espaço é justamente todo o custo de combustível, tudo que faz subir aquilo dali. Você joga aquilo tudo fora, e teoricamente. Jogava, né? Agora não joga mais. Né? A nave tinha que se desfazer lá, voltava só uma cápsulazinha. Agora não, agora aquilo dali vai servir para mandar volta. outras e outras Uau. e outras. E outra, hoje, acho que foi de ontem para hoje, a NASA mandou uma nova sonda para poder conhecer um dos planetas que é congelado, que é gelo, que é uma das luas, uma das luas de Júpiter.
E adivinha quem está mandando a sonda? Na SpaceX. Legal, ele é né? fera, né? Acho que o nome da Lua é Europa, só. Europa, exatamente. É isso. Né? Só para a gente finalizar, porque eu queria trazer, porque eu falei que ia falar lá em cima, né? Sobre a BlackRock. BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, né? Ela chegou a um número histórico. Hoje ela tem, sob sua gestão, 11,5 de quê, Aline? Milhões, bilhões... Bilhões? Trilhões de dólares. É basicamente... São quantos PIB do Brasil? Deve ser uns 10 PIB. Não chega a isso tudo não, mas são 127 vezes a sua empresa. 127 vezes o valor total da Petrobras. Só que essa empresa tem em gestão de ativos. Bateu um recorde. É um valor bastante... Dá nem pra... Nem sei o que é isso. Só para trazer a última frase aí, para deixar o Rogério daqui para frente sozinho. Nem tudo que parece, muitas das vezes, nem tudo é o que parece, né? Muitas das vezes a nossa mente nos leva à conclusão precipitada das coisas. É nessas horas que aparecem boas surpresas. Verdade. Foguete da ré? Tipo foguete da ré, Acabou, né? Foguete da ré, essas musiquinhas acabaram. Acabou. Rapaz. Então quer dizer que agora eu vou ficar aqui sozinho então? Vocês vão embora? Se vira. Poxa. Jamais. A câmera para você Mentira, aqui no TikTok. jamais. Que isso. Bom, pessoal, dado aí os highlights, dado o nosso giro pelo mundo em 30 minutos, levamos um pouco mais de 30 minutos. Na verdade, o giro do mundo foi nos 30 minutos, porque a gente começou a a falar gente sobre o seu TDAH. Fazer o quê? Né? Eu fui o protagonista, né? Quando o Vitor não estava aqui, quanto tempo durou Meia hora o giro pelo certinho. mundo? Meia hora, certinho. Eu torci Entendi. pra dar errado, mas... Então a culpa é sua, tá vendo? viu, Depois Rogério? fala mal, até quando vai dizer, torci pra dar errado. É, isso é brasileiro. Sou brasileiro nada. Bom, vamos então à nossa temática de hoje, né? Eu propus aqui com a mesa a gente trazer um assunto que eu vejo ser de bastante relevância, principalmente para as pessoas que já empreendem, né? Para o empresariado no Brasil. E as pessoas que também querem empreender, que são os potenciais empreendedores aí do nosso Brasil. Então, eu quero falar aqui sobre as 3 chaves da mente empreendedora. Basicamente, essas 3 chaves são 3 atributos que todo empresário de sucesso tem, né? Lógico que tem empresários que também não têm. Por isso não tem sucesso. Por isso não tem sucesso. Vai me ajudando aí, Aline. Você é consultora, você vai me ajudar nisso aí. E o Vitor, empresário, também vai me ajudar. Empresário de sucesso, né? Tem que aprender. Já fracassei muito. Ainda estou aprendendo. Não, Mas eu acho que a gente pode colocar 4 aí, Rogério. Resiliência. Resiliência também é muito das habilidades de um empreendedor, talvez seja a maior delas. Quando você fala, já fracassei muito, né? Na história de todo empreendedor tem fracasso. A diferença é que vocês continuam, né? Exatamente. O fracasso é bom, que a gente aprende muito com o erro. Muito mesmo. E por enquanto, esse final de semana eu fiz um estudo sobre numerologia, né? Usando meu nome, a data de nascimento. E lá deu que eu não... Assim, é meio controverso algumas coisas, mas uma delas é o empresariado. Os meus números indicam que não posso ter chefe, mas também me indicam que, apesar de que todo mundo tem chefe, tá? Tem quem é empresário. E o empresário tem um chefe maior ainda, que é o governo. Exatamente. Mas indica, por exemplo, eu ser um profissional liberal. Não indicam muito a questão do empreendedorismo, não. Que número que é? Eu sou numeróloga, fala. Ah, é? Mas é enorme. São 77 Traça o mapa de nascimento. Eu vou te dar aqui enquanto... Tá, depois eu mando. Muito número, você é mesmo? Então eu vou querer saber. Eu vou te dar aí para você me ajudar a decifrar algumas coisas. Descobrimos agora um talento aqui, dom, né? Um outro dom da Aline, né? Que doideira, e a Paula hein? tá adorando o que ela aprendeu lá. Eu fiz para ela, também fiz para ela, para mim, para as empresas e para o meu filho. Legal. Bom, quais Coitado são... do Rogério, a gente Só sobra pra mim, né? Bem feito. Ele Agora eu vou conhecia a bocejar. gente quando assinou o contrato, já sabia que a gente falava muito. Agora eu vou bocejar aqui na frente dele também. Faz isso não. Bom, essas 3 chaves, quais são? A visão, a coragem
aí dentro da coragem eu encaixo a resiliência. E a competência, sendo que essa terceira competência, essa chave ela abre 3 portinhas, que a gente vai ver mais para frente aqui. Bom, a visão, basicamente, ela é a porta de entrada, né? A primeira chave que é aberta da mente do empreendedor, e ela é o ponto de partida. Ou seja, se você tem uma visão de um negócio que você pensa em empreender, vamos supor, você pensa em empreender, você gosta de fazer cerveja, né? Você tem essa visão, né? Você é um cervejeiro. Então, se você tem uma visão, você está enxergando uma oportunidade, então, cara, agarra, né? Então, vou dar só um exemplo aqui, ó. O Silvio Santos, para quem não sabe, ele começou a empreender no Rio de Janeiro, na Jus, do centro do Rio, e ele, em 1945, ele começou vendendo capinhas para título de eleitor. Capinhas de plástico, né? Para colocar o título de eleitor. E ele começou a vender como? Como que ele teve essa visão? Ele viu uma outra pessoa vendendo, e ali ele falou, cara, tá ali, o cara tá vendendo, ele vendia muito. E aí o que o Silvio Santos fez? Foi o primeiro empreendimento que ele fez. Ele soube quem era a pessoa que fornecia para aquele vendedor que estava vendendo ali naquele momento, foi até aquele fornecedor, comprou praticamente todas as capas de plástico. E aí o que ele fez? Começou a anunciar, aqui, capa de plástico e tal. E ele usava a técnica da escassez. São os últimos lotes, está acabando. Aí todo mundo ia comprar. Ele teve uma visão, ele viu o cara vendendo, pegou e falou, vou fazer também, mas vou fazer melhor, né? E aí ele ali enxergou uma oportunidade e fez acontecer. Estou falando de Silvio Santos, no começo da carreira dele. Então, assim, a visão, ela faz a gente olhar para o alvo e não perder o foco. Então, quando na sua empresa tem uma visão, aí eu pergunto para você, se você que está me assistindo aqui, que é empresário, sua empresa tem visão? Tem uma visão? Toda empresa ela tem que ter uma missão, tem que ter seus valores e a visão. Missão, visão e valores. Sua empresa tem visão? Você sabe para onde você quer ir? Você tem um foco? Você tem o seu alvo a seguir? Se você não tem, pense nisso, né? Bom, essa foi a primeira chave. Visão. Quer falar alguma coisa, Aline? Quero. Essa frase que se você não tem clareza do caminho, qualquer caminho serve, né? Isso é tão importante. As pessoas, os pequenos empresários, falta muito isso. Qual é a Principalmente minha missão? os pequenos. Quais são os meus valores? Para onde eu quero ir? Qual é a minha visão? Isso é fundamental. Você estava contando a história do Silvio Santos, eu lembrei da história do Walt Disney, né? Ele não conseguia enxergar outra coisa na vida dele senão ser um desenhista. Ele tinha aquilo, ardia muito no coração dele. Ele já foi vendedor, ele já foi entregador de jornal, e ele fazia coisas para sobreviver, mas ele sabe, não tem como eu ser outra coisa. Sim. Até que ele fez o negócio dar certo, ele criou o primeiro longa-metragem em desenho animado. E aí, um dia, ele estava num parque com a família dele, só que só as crianças podiam brincar nos brinquedos. E ele falou, um dia eu vou criar um parque onde crianças e adultos brinquem juntos. A visão aí, ó. Onde crianças e filhos brinquem juntos. Filhos e pais brinquem juntos. E a esposa dele falou assim, Walt, para com isso. Os parques são sujos, as pessoas são mal-humoradas. E geralmente são os mais próximos que jogam a gente para trás primeiro. E aí, é porque não tem a mesma visão. Né? Exatamente. E aí ele virou e falou assim, no meu parque não. No meu parque vai ser diferente. E ele fez um negócio inédito, que nunca ninguém tinha feito, né? Essa questão da inovação também, junto com a visão. Os brinquedos eram só brinquedos. E ele, como era um cineasta, ele contou histórias através de brinquedos. Não era só um brinquedo. Você não vai lá e tem uma montanha-russa. Tem toda uma história daquela montanha-russa. E na Disney tudo tem história. Então, realmente, a visão... eu acho que é o principal, é o norte, é o caminho. Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, se você não mira em nada, você não acerta nada. É isso, é tudo isso. É tudo isso, isso aí. E vamos agora para a segunda chave mental, é a coragem, né? A coragem, ela é exatamente o quê? Ela é o combustível da visão.
Se você não tem coragem para seguir, então para que você vai seguir na visão que você tem? Para você tem uma visão, você tem que ter a coragem para seguir em frente. Então, é a coragem que faz a gente avançar mesmo quando a gente está inseguro, mesmo quando a gente está com medo. Todo empresário que começa, todo empreendedor que começa um negócio, ele tem medo de errar, ele tem medo de fechar, né? E esse medo... Tem medo do governo, tem medo da economia, tem medo de diversas coisas. Sim. Né? Mas esse medo, ele não é uma coisa absurda. É normal. Só que a coragem não é ausência de medo. A coragem, ela é aquilo que a gente tem que vai fazer a gente vencer o medo. A coragem não deixa a gente se paralisar pelo medo. A gente supera o medo e segue em frente. Então, a coragem é a segunda chave mental. A gente precisa ter coragem de arriscar, lógico, arriscar calculando-se os riscos. Né? A gente também não vai sair igual louco, vou abrir um negócio aqui, vou pegar 200 mil reais emprestado, não sei como vou pagar, mas vou pegar aqui. Coragem é diferente de irresponsabilidade, né? Pronto, exatamente. Otimismo irrealista, não é isso, né? Exatamente. Então, assim, o medo de arriscar, ele é real. Para qualquer empreendedor, principalmente os que estão começando. Mas é a coragem que vai fazer a gente seguir em frente e, como eu sempre costumo dizer, você está seguindo no caminho, você pode errar? Pode errar. Mas você vai errar, vai analisar onde você errou, vai corrigir a rota e vai seguir em frente. Mas a maioria como é que faz? Segue no caminho, erra e para. Ela não erra, faz análise e segue em frente. Ela está andando, erra e para. Aí não desiste. E aí não segue mais. E é o que acontece nas estatísticas que a gente já sabe. Né? A cada 10 empresas que abrem hoje no Brasil, das pequenas e micro e pequenas empresas, 7, aproximadamente entre 6 e 7, fecham nos primeiros 5 anos. Isso aí. E aqui na cidade onde a gente mora, batata a gente perceber. Provavelmente você já deve ter visto. Alguns estabelecimentos abrem, que legal, abriu ali uma loja de roupa. Aí 1 ano e meio, 2 anos depois, cadê aquela loja de roupa? Fechou. Aí você vai ver no lugar, é outra coisa. Eu acho que tem até coragem, mas tem falta de preparação, né? Exatamente. As pessoas não estudam gestão. Sim. E aí acaba acontecendo o que acontece mesmo. Exatamente. E aí... Posso complementar, por favor, Rogério? Quando o Rogério trouxe a palavra coragem, eu lembrei da tabela da Hertz, né? De acordo com a física, tudo é energia, frequência e vibração, né? Os nossos pensamentos, tudo aqui tem uma frequência. Sim. E as frequências mais nobres, elas vibram numa velocidade tão alta que parece até que está parado, né? Mas não. E as frequências densas, elas estão praticamente paradas. Então, se a gente for medir, eu não estou falando de misticismo, nada disso. Eu estou falando de física quântica, de uma tabela de frequências Hertz que pode ser medida, né? E, por exemplo, as emoções de baixa vibração. Tem a vergonha, que tem a apatia, né? A apatia é a frequência do morador de rua. Tanto faz como tanto fez. Eu estou descrente da vida e eu vivo apático. A humilhação é a frequência, a vergonha é a frequência do sumiço, é do suicídio mesmo. Sim. A pessoa, ela se coloca num estado de tamanha humilhação que ela quer sumir, né? Igual um empresário quando quebra. E aí tem medo, tem ansiedade, são frequências de baixa vibração. E o que a gente vê? Empresários em frequências de baixa vibração. E a prosperidade que os empresários tanto buscam, elas não estão conectadas a esse tipo de emoção. Então, quem vibra em medo, em ansiedade, não vai prosperar. A gente tem que entender que tem que vibrar em outras vibrações, em alegria. E aí, o que muda? Qual é o sentimento que muda? Coragem. A coragem. A coragem, ela está no meio da tabela Hertz. A setinha da frequência baixa de frequências altas está exatamente na frequência da
Coragem. Então, coragem, ela é o que muda a nossa história, na verdade. Não só dos empreendedores, né? Naquele momento, aquele passo para você crescer, o que você precisa? Coragem. Aquele passo para você continuar a despeito dos desafios, o que você precisa? Coragem. Aquele passo para fazer aquela sua visão se tornar realidade, o que precisa? Coragem. Mas uma coragem realista, né? Exatamente. Perfeito. E aí, vibrar em altas frequências. A alegria, a prosperidade está diretamente ligada com a alegria. Você vê rico triste? Claro que não. Você vê rico feliz, comendo bem, viajando, ajudando pessoas, né? Então, essa é a frequência que a gente tem que acessar. Ah, Aline, mas está tudo muito difícil. Cara, faz ficar bom, pelo menos no seu micro-universo. Não traz notícia ruim para dentro de casa. Não vê desgraça. Não vê filme triste. Não escuta música de corno. Mas é real, gente. É real. Empresário tem que se abastecer de esperança, de coisa boa, de notícias boas, de momentos com a família, de momentos alegres. É isso que a gente tem que... De esperança, de estar em mesas, né? Que tragam isso para você... a certeza de que é possível, as informações que você precisa acessar para prosperar. Eu acho que isso é tão importante, Rogério, quando a gente fala de mentalidade. A gente fazer as pessoas saírem da rodinha da reclamação do governo, da política, e vir para a rodinha do que vamos fazer para avançar, para continuar. Não é, Vitor? Você que é empresário, isso faz diferença para você? Faz total diferença. O engraçado é que eu trago aqui muitas notícias, né, ruins, né, pesadas e tudo mais. Mas no final eu paro para ver, porque eu vejo o meu TikTok, só bobeira, é coisa para me deixar alegre, para distrair minha cabeça, desestressar. Filmes, prefiro comédia a qualquer outro tipo de filme. Olha o segredo do sucesso aí. Tá vendo aí? Eu você falar tudo isso, eu falei, cara, eu faço tudo, inconscientemente Exatamente. eu faço isso. Eu até brinco com a minha namorada nesse sentido, né, que ela às vezes leva as coisas de muito a ferro e fogo, né? Ela se cobra muito e tudo mais, e às vezes ela não se dá ao luxo de ver coisas... Rir. De rir. Mesmo de ver coisas, diante das adversidades. Que todos nós temos. E ver as coisas fora da caixinha, sair totalmente da caixinha. Eu amo isso. Ao mesmo tempo que todo mundo vê isso como empresário, que professor universitário, que já escreveu... Tem que ficar tenso. Tem que ser aquele cara chato. Mas quando me vê aqui, eu passei a semana toda vez que passava o negócio do Michael Jackson, eu ouvia. Vocês viram o áudiozinho do Michael Jackson do PD? Não. Eu já sei até falar as palavras. Você tem uma ideia? Tem alguma coisa a ver comigo isso? Mas eu ouço, eu já sei até as palavras do Michael Jackson quando recebe a ligação do PD e um cara fica imitando a voz dele como que você estivesse falando. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, cara, isso vai viralizar, é fantástico. E eu comecei a ver tudo, vou buscando, e é isso que eu vejo. Isso aí. Frequência da alegria. Muito bom, muito bom. Depois estudar mais. Teoria das cordas, é isso que tem a ver com o que você está falando. E eu acho que isso se soma ao relato que eu falei sobre a questão lá da síndrome do estresse que eu tive, né? Uma das formas foi isso que eu encontrei para o meu cérebro. Às vezes eu tenho que dar um reset, né? Ser o oposto daquele que ele tá acostumado a ser. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu praticamente leio um livro por dia. Entre notícias, informações, coisas de trabalho. É basicamente um livro por dia que eu leio todo dia. E aí eu sei que eu tenho que ter um momento de fazer o contrário disso tudo. Sim. O oposto disso tudo que passa durante o dia. Então, a academia é uma coisa que eu não abro mão. Sim, claro. Só uma curiosidade antes de eu dar a última chave aqui. Sabe quantos bytes de dados um ser humano, assim, normal, consome por dia? Normal. Isso aí que aí alto é outra história. Não, aqui é outra história. Ele está querendo dizer o quanto a gente consegue armazenar, porque isso é quase impossível controlar. Consome. Ele está dizendo o quanto a gente consome por dia. Consome. Porque o armazenar é quase impossível. Armazenar não, é consumo. Consumo de dados. O nosso cérebro é maior que qualquer máquina já projetada. 7 teras de dados por dia que a gente consome. 7 teras. Isso é muito. Imagino. Né? Bom, só uma curiosidade só. E a última chave para a gente poder desbloquear essa mente empreendedora dos empresários é a competência. Aí vem a competência. Só que a competência, ela destrava 3 portinhas. O que é a competência? A competência basicamente é gostar do que você faz,
saber como fazer e a hora certa de fazer. Perfeito. Isso é ser competente. Muito É bom. gostar de fazer algo, saber como faz e a hora de fazer, né? E por que são essas três coisas que resumem a competência? A competência, ela resume-se em paixão, habilidade e demanda, que é o gostar de fazer, saber como e a hora de Você fazer. tem uma sigla para isso, né? PHD. PHD. É a sigla que eu gosto de usar. Paixão, habilidade e demanda. Muito bom. Então, a paixão, a habilidade e a demanda é isso. É o gostar, Muito o bom. saber e a hora certa de fazer. Vou dar um exemplo prático aqui. De novo, cerveja. Alguém gosta de fazer cerveja artesanal. Cara, pô, se amarra. Paixão. É a paixão dele. Ele gosta de fazer cerveja. Inclusive, eu conheço o cara que eu comprei a minha casa. Ele era cervejeiro. É ainda, né? Só se mudou. Então, ele gosta muito de fazer cerveja, né? E, assim, ele sabe como fazer. Ele plantava o lúpulo dele, regava, fazia as coisas na casa dele. Plantava o lúpulo. Plantava o lúpulo. Ele sabia como a hora certa de colher ali o lúpulo, fazer o processo todo ali da cerveja, né? Só que ele não empreendia, então ele não tinha a questão de saber a hora certa de fazer, né? Mas as pessoas que gostam de cerveja e sabem fazer, eu conheço inclusive uma pessoa que empreende dessa forma, ela vende cerveja artesanal aqui nessa cidade onde a gente mora. Então, assim, essa pessoa ela tem a paixão pela cerveja, ela tem a habilidade para fazer a cerveja e ela sabe que tem uma demanda de mercado que ela vai poder suprir aquela dor, aquela necessidade das pessoas em consumir cerveja artesanal. Então, isso é o PHD, essa é a última chave, é a competência. Então, a competência, só para resumir, ela se resume em paixão, habilidade e demanda. Paixão, gostar de fazer. A habilidade é saber como fazer. E a demanda é saber a hora certa de fazer. Ou seja, quando que eu vou poder empreender? Eu vou poder empreender aqui ou não? Aqui não. Aqui, de repente, é melhor eu empreender em outro lugar. Então Muito basicamente, é isso. Então, são essas três chaves. É visão, coragem e competência. Maravilha. Muito bom, Rogério. A gente vai ter que estender também mais uma coisa para a gente entender e juntar com as outras informações que a gente vai trazer. Vamos dar por encerrado, né, o podcast de hoje. Vamos. Agradecer a todo mundo, Com porque certeza. a gente ainda tem que fazer uma gravação ainda. Temos alguns minutinhos ainda que nos sobram. E quero agradecer a todos aí que acompanharam a gente até hoje, até agora, né, nesse momento. Foi um dos podcasts mais longos que nós já tivemos. Verdade. Foi um assunto que foi um juntando o outro. E Aline, eu já estou baixando aqui minha numerologia aqui para você já me dar uma informação gratuita aí para você aproveitar. Pode deixar. Então sejam bem-vindos. Bem-vindos não. Bem-vindos não, pô. Agradecer a TDAH. E agora é o seu, viu? Agradecemos aí todo mundo, né, por ter estado com a gente até agora. Agradeço, Rogério, pelo tanto de informação que você trouxe hoje, a participação de todos. Mais uma vez, obrigado. E até semana que vem. Obrigado, pessoal, pelo Obrigada. prestígio, pela audiência. Até semana que vem. Tchau.